Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Baldcast. Eu me chamo Iago, trabalho com gestão ágil, performance de times e hoje a gente trouxe aqui uma convidada super especial, Milena, que além de engenheira química, atua na unidade industrial, se aventura como atleta de crossfit, blogueira fitness nas horas vagas, priorizando sempre o equilíbrio, né, com a saúde, equilíbrio, leveza. Bem-vinda, Mi. Obrigada, Gui. Muito obrigada por ter me convidado. É uma honra estar aqui, participar aí do Baldcast. Bom, excelente. A gente se conhece há bastante tempo, né? Desde a época da Alguns anos. escola. Mas para o pessoal de casa, né, te conhecer um pouquinho mais. Quem é Milena? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória também. Então, é isso, né? Eu sou engenheira química. Sempre fui muito estudiosa, sempre fui muito focada ali em ser aluna nota 10. Sempre me cobrei muito e sempre fui muito ansiosa por causa disso. E hoje em dia, como você falou ali no início, né? Eu tento equilibrar muitas coisas e levar a vida com mais leveza. E é isso que eu também tento levar no dia a dia, para as pessoas, enfim. Bom, eu lembro da nossa época, né, de estudos. Nós dois fomos para a área de engenharia, eu para da mecânica, você para química. E o que te levou mais assim a ir para a área de química? E hoje, né, a gente conversando, você é uma gestora. Você já tinha noção de que seria uma gestora? Mais ou menos ali, né? Não sou bem gestora, mas eu atuo como engenheira de processo e produção na planta e também na área de melhoria contínua. Eu escolhi engenharia química. Eu sempre sabia que ia ser engenharia, porque eu gostava muito de matemática, né? Muito de exatas. Não era tão fã de química assim, então eu não imaginava engenharia química. Às vezes até me questionei sobre a mecânica. Tinha a questão de aceitação da mulher no mercado de trabalho, que eu via que a engenharia química tinha mais público feminino. E exemplos que eu tinha em casa, né? Eu tinha na família mais de um engenheiro, eu tinha engenheiro civil e engenheiro químico, e o olho brilhava mais do engenheiro químico. Então, assim, aquela visão de, poxa, eu quero me apaixonar pelo que eu faço. E aí eu realmente me apaixonei na faculdade, foi a escolha certa. Mas assim que eu formei, minha oportunidade... Eu sempre fui muito técnica, mas minha oportunidade foi na área de melhoria contínua. E aí é uma área muito mais voltada para gestão, né? E eu tive que me aprofundar um pouquinho mais nisso. Aprender a lidar melhor com pessoas, que eu sempre fui muito envergonhada. E aí, tipo, me tremia antes de apresentar qualquer coisa em público. E tô aqui, né? Eu lembro bem, eu lembro bem. Bom, eu também trabalho, né, com gestão, a gente trabalha muito com melhoria contínua, a gente vai acabar falando mais sobre isso, sobre Lean, PDCA e tudo mais. Mas o que realmente, assim, você faz no trabalho? Mais pra galera de casa aí que tá curiosa. Então, né? O engenheiro químico, ele tem várias áreas de atuação. Eu atuo mais na área técnica como processo de produção, que dá apoio ali na planta industrial mesmo, com principalmente parte de qualidade e custo. E na área de melhoria contínua, atuo mais como uma coordenadora ali de projetos. Então, eu ajudo os líderes a seguirem uma metodologia, né? O PDCA, que é o planejar, agir, checar... Eita! Planejar, executar, né? O do, checar e agir. Então, acabo liderando ali no sentido de fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Sim. E até falando sobre melhoria contínua, né? Eu trouxe um livro aqui, geralmente nos podcasts eu trago livros. Esse livro aqui, A Máquina que Mudou o Mundo, Esse é bem conhecido. eu comprei na época da faculdade, né? Esse livro aqui do James Womack. Ele fala muito sobre produção enxuta, né? Sim. Que foi justamente na época que estava numa transição entre o Fordismo, que era aquela produção em massa, Uhum. né? Para o modelo da Toyota ali no Japão, que era a produção enxuta. Que foi onde surgiu, né? O Lean no pós-Segunda Guerra Mundial, lá no Japão, enfim. Exatamente. E você vê que até hoje, né, as empresas buscam isso, Sim. porque na melhoria contínua ou enxuta, a gente tenta diminuir os desperdícios que Exato. nenhuma empresa gosta de ter, né? Uhum. E não tá livre, né? 100%. Exatamente. E a filosofia também da melhoria contínua é exatamente melhorando continuamente, né? Então, de pouquinho em pouquinho, de degrau em degrau. O Kaizen ali é reduzir 50% do problema que você tem. Então, nunca é metas inatingíveis, é sempre algo aos poucos para ir construindo realmente a base. Sim.
Falando um pouquinho da gestão ágil, a gente tem essa pegada também, né? Sempre com o PDCA. Então, hoje, né, a gente trabalha com esse mundo digital, né? Fábrica de software, aplicativos, sites, e o mundo muda muito, né? E a gente precisa ir se adaptando a ele, a gente vai fazendo melhorias de pouquinho em pouquinho. Eu mesmo trabalho justamente com isso, né? Com a metodologia em si. Mas, bom, quais que são os maiores desafios que você enxerga, assim, na indústria, na gestão? Bom, eu acho que na área da melhoria contínua é fazer com que as pessoas se mantenham motivadas a continuar tocando aquilo ali, né? Porque no dia a dia a gente tem muitas atribuições, muitas demandas, coisas que vão surgindo do nada. E aí a gente tem que saber priorizar, diferenciar, né, o que é urgente do que é importante. Então tem nossas metas ali que, né, estão no nosso plano de ação do ano e a gente tem que fazer. Mas é algo, teoricamente, ali longo prazo, ano, e todo dia surge uma coisa que é urgente. Tudo é urgente. Sim. E aí, como é que equilibra isso? Como é que mantém a motivação de não fazer só o dia a dia, a rotina, e pensar em melhorias, né? Pensar em projetos, pensar, ser um pouco disruptivo, pensar fora da caixa. Como fazer as pessoas se motivarem a acreditar naquilo ali, né? Show de É bola. difícil. Bom, é difícil pra caramba mesmo. Inclusive, eu vou falar aqui sobre um dos papéis da gestão ágil, que é o do Product Owner. Até eu já tive ótimos colegas Product Owners, né? Eles fazem justamente isso. A priorização das demandas é como se fosse a visão do cliente dentro do nosso time. Então, Sim. tudo é urgente, né? Aparentemente, pelo menos. Exato. A gente precisa saber exatamente decifrar esse urgente, colocar numa filinha ali que algum dia ele vai ser feito, provavelmente, né? Sim, com certeza. Bom, aí você já falou um pouquinho sobre que seu trabalho, né? Ele é fundamentado em Lean, em Kaizen, PDCA, que são as bases da gestão ágil, né? Como que funciona exatamente essa gestão lá no seu trabalho? Tem técnicas? A gente conduz projetos, né, com essa metodologia de PDCA, sempre gastando mais tempo, planejando ali. No geral, os projetos devem ter no máximo de 6 meses, e a maior parte do tempo, os 3 primeiros meses, é nessa parte de planejar, né? Então, definir muito bem as metas, enfim, os objetivos, o foco, né? Priorização realmente também do problema, entender ali o Pareto 80-20, então 80% dos meus problemas são resolvidos, né, com 20% ali enfim, da solução, consegue... Do esforço, né? Do esforço, consegue resolver 80% dos problemas. E aí a gente sempre nessa pegada ali de pouquinho em pouquinho, né, do Kaizen, de enxergar qual é a diferença que eu tô atual da minha meta, do meu objetivo, e tentar alcançar 50%. Não alcançar a meta de uma vez só. Sim. Alcançar 50%. E aí eu acho que isso também faz com que as pessoas vão se mantendo motivadas, porque eu vou dando checks, né? Tipo, eu não coloco um negócio inalcançável que eu tenho esforço e não chego nunca. Então, tipo, eu vou dando check ali, pô, isso aqui eu consegui, vamos pro próximo agora. Então, acho que é mais ou menos por aí. O planejamento, né, de certa forma, ele alivia muito nossa mente, Exato. cognitivamente, assim, né? E a gente acaba sendo um pouco mais eficiente do que sem o planejamento. Com certeza. Com nossas tarefinhas ali diárias. Sim. A gente consegue lidar com as dificuldades de uma forma muito mais fácil, né? Sempre com aquele objetivo ali, chave na cabeça. Sim. Não, se eu não parar no início do dia pra planejar o que eu tenho pra fazer, é impossível. Não consigo lidar, porque a gente sempre fica pensando na frente, né? Então, tipo, mas eu tenho tal e tal e tal outra coisa pra fazer. E aí a mente não para, então fica naquela ansiedade. Aí quando eu paro e coloco tudo ali no papel, não, eu tenho que fazer isso, 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 eu meio que obrigo a minha mente a não pensar mais naquilo. Tipo, já tá planejado. Exato. Então, quando eu paro pra pensar, eu tenho que fazer aquilo, não, já tá aqui. Então, tipo, dá aquela acalmada, eu consigo me manter focado, me manter presente em cada atividade. Tem fluído bem. Então, eu, inclusive, tem um certo tempo que eu tenho utilizado o próprio método que eu uso no meu trabalho, que é o Scrum. No dia a dia também. No dia a dia também. Então,
Não é nada miraculoso, né? Sim. Mas basicamente eu faço um planejamento semanal, utilizo um planner semanal, então vou dando checkzinhos também ali ao longo do meu dia. Tem uma meta semanal que eu vou tentar bater ao longo da semana, e no final eu faço meio que uma revisão de tudo que eu fiz e tudo que também, né, passou para a próxima semana, e vida que segue. Sim. E assim eu vou conquistando, né, digamos que 52 mini metas por ano. Massa. Né? Porque cada semana tem uma mini meta. Faz sentido. Muito... Não, bem legal. E é engraçado que às vezes a gente faz as coisas e não sabe o nome, né, da metodologia em si que a gente tá usando. Então, no geral, tipo, todo início de mês eu também planejo o que é que vai fazer no mês. Aí, toda segunda-feira, né, planejo a semana toda. Todo dia também dá aquela microplanejada no dia. Sim. E a gente não tem noção de que existe um nome pra isso, uma metodologia pra isso. Exato. Inclusive, o livro que tá ali atrás de você, que é o Scrum, que ele fica aqui de plano de fundo, ele é o método, né, que eu sigo. Ele foi fundado, não sei quando foi escrito o livro, mas... tem mais ou menos 20, 24 anos esse método. A nossa idade. E ele realmente foi transformando muitas empresas assim. E eu fiquei pensando, por que a gente não leva, né, o que está funcionando em grandes empresas para a nossa vida pessoal? Pro dia a dia, assim. E isso realmente fez uma diferença muito grande para mim, sabe? Para ser mais produtivo, se sentir também. Porque quando você também olha o que você fez, às vezes a gente tem aquela sensação, né? Começa um monte de coisa e não consegue concluir. Poxa, eu não fiz nada. E aí, quando a gente olha, poxa, eu consegui conquistar isso essa semana, dá aquele, pô, não, tô evoluindo, tô fazendo, e vamos pra próxima, é isso, vida que segue. A rotina do engenheiro do polo, né, ela é bem cansativa, né, é desgastante e tudo mais, tem que acordar cedo, trabalho o dia inteiro, às vezes numa situação até de exaustão ali física, e pegar horas de trânsito, otimizar o máximo de tempo possível. Quem te acompanha nas redes sociais sabe bem como sua vida é corrida, né? Sim, eu tenho que compartilhar aí o dia a dia. Você tem sido uma blogueira... bem ativa. Bem ativa. E como que você conseguiu, né, equilibrar essa vida pessoal com a profissional? Foi na raça? Então... quando eu era mais nova, eu tinha isso de ser uma coisa só, né? Eu era estudiosa, eu era isso e acabou. Eu não conseguia ter equilíbrios, eu não saía muito, eu não me divertia, enfim. E aí, o CrossFit mudou muito minha vida. Eu acho que me transformou, assim, uma pessoa mais autoconfiante, né? E de querer alcançar outras coisas também. De acreditar que eu sou capaz. Sim. E aí, eu acho que depois disso que eu comecei a levar uma vida mais equilibrada e, né, tipo, conciliar tudo. E hoje eu realmente tento conciliar aí tudo, né? São 12 horas fora de casa, das 6 às 6, basicamente, todo dia. E depois ainda tem o CrossFit, que eu não abro mão. E se umas amigas chamam pra sair, se tem aniversário, se tem festinha, eu tô colada também, não deixo de estar, sabe? Então é isso, eu vou tentando equilibrar. Às vezes fico cansada, às vezes preciso tomar um cafezinho a mais, isso faz parte. Faz parte. Você comentou aí do Cross, né? Eu acompanhei sua entrada no Cross, sim, mas como que ele entrou na sua vida, de fato, sabe? Com essa rotina corrida, né? Muitas pessoas, elas tendem a não fazer uma atividade física constante, sim, né? Mas mesmo assim você tem buscado isso e tem conseguido, né? Já tem bastante tempo que você pratica. Já tem 6 anos que eu tô no Cross. Mas antes disso, eu engordei bastante. Eu sempre fui uma criança mais cheinha, assim, né? Mas eu realmente dei uma engordada e aí eu precisava emagrecer e tal. E aí fui na nutricionista e ela falou, entra na atividade física. Odiava academia, achava chato pra caramba. Aí eu falei, vou testar esse CrossFit aí, esse tal desse CrossFit, que há 6 anos atrás não era tão famoso quanto tá hoje. Mas era mais dinâmico, né? Enfim. E eu falei, vou testar. Fui no aula experimental, gostei. Aí comecei a fazer 3 vezes na semana. Achei pouco, comecei a fazer 5 vezes na semana. Daqui a pouco eu já tava ali fazendo amizade. Agora você faz 10 vezes na semana. Quase isso. Né? Quando pode, quando não pode. Mas eu faço 6 vezes na semana. E aí, acho que em 2021 ou 2022, uma amiga minha me chamou pra primeira competição. E aí eu falei, não, que nada, competição, maluquice. Mas aí fui. Tive dor de barriga a semana inteira, nervosíssima.
meu Deus, que loucura é essa? Achei que nunca mais ia participar de nenhuma outra competição. Mas me apaixonei pela adrenalina e, né, deu aquela vontade de evoluir, as pessoas elogiaram. Aí você vai se sentindo bem consigo mesmo, né? E querendo fazer o seu máximo. Sempre me dediquei muito em tudo. E aí, por que não no CrossFit também? E aí, tenho Excelente. competido bastante. Amanhã tem competição também. Que louca. Todo dia. Eu acho que assim como eu, o cross, ou o esporte, né, de forma geral, mudou nossa vida, né? Com certeza. E como que você enxerga isso também para sua vida profissional, sabe? Como que ele impactou diretamente, assim? É isso, eu sempre fui muito técnica, mas muito envergonhada, né? Muito na minha. Não gostava de me mostrar mesmo, de apresentar coisas, tinha vergonha, tinha muita insegurança. E aí eu acho que o cross me trouxe muito isso de ser mais autoconfiante, de acreditar mais em mim. Também de não ter vergonha de falar quando eu não sei, né? Sim, Às vezes a gente tenta fazer muitas coisas sozinhas por medo também do que os outros vão pensar, por medo de pedir ajuda e de parecer mais fraco, enfim. E no CrossFit esse ambiente também é uma família ali, né? Todo mundo é muito colaborativo. Então, acabou me trazendo mais autoconfiança e mais tranquilidade também em lidar com as situações da vida que não dá certo sempre, né? Enfim, as frustrações. Não, realmente o esporte, ele tem essa característica, né? Eu acho que, além de tudo, ele dá uma base para a gente de gestão de tempo, né? Porque a gente precisa ali no cross, né? Que eu também sou meio que praticante. Com certeza. A gente precisa gerir bem nosso tempo, né? Durante os treinos mesmo. Tem uma questão de respiração, tem uma questão que ele influencia no nosso sono, na nossa concentração. Então, de forma geral, né? Acho que, inclusive, tem muitos CEOs aí pelo mundo que são, né, muito focados no esporte. Sim. E eles incentivam bastante, né? Lá os gerentes da empresa também bastante fazem corrida, natação. E é isso, acho que o CrossFit também abriu uma porta que eu não sabia que existia, né? E aí, hoje em dia, eu vou fazer de tudo. E eu acho que, assim, apesar de eu trabalhar no polo, então, né, pra eu fazer alguma atividade física antes, é bem difícil. Tem que acordar 4h30 da manhã pra sair pra correr, enfim. E ainda assim, nos dias que eu acordo e saio pra correr, 4h30 da manhã, eu me sinto mais disposta ao longo do dia, eu sinto minha produtividade mais alta, eu consigo me concentrar melhor, sabe? Tudo flui de uma forma melhor. Acho que a endorfina liberada lá no início do dia faz com que as coisas evoluam, sabe? De uma forma mais gostosa. Sim. Bom, galera, vocês perceberam aí, né? Eu tenho vários amigos que trabalham no polo, eles ficam dando desculpa que não conseguem fazer atividade física. E entre meia-noite e 5 da manhã, o que você faz? Bom, né? Tudo com certo controle, né? Provavelmente para você acordar às 4h30 da manhã, assim como eu, todos os dias acordo 4h30, eu Sim. durmo muito cedo. Você não tem esse costume, que eu já Não. sei, mas eu durmo muito cedo. Eu tenho uma rotina de velho, né? Que a galera fala que 8h30 Mas é da bom, é noite, bom. Já 8h30 tá da noite eu já tô desacelerando. desacelerando. Eu não mexo mais tanto no celular. Deixo uma luzinha de fundo ali na TV, mas já me concentrando para dormir. Sim. E aí eu acordo 4h30 super bem, todos os dias. Ai, delícia. Eu sou uma pessoa mais diurna também. Acho que vale entender também, cada um tem sua forma de agir, né, e de se sentir melhor. Eu acabo treinando bastante à noite, gosto do cardio de dia, mas força eu gosto mais à noite, enfim. A gente vai aprendendo a se conhecer e adaptando. E também porque não tem aula de CrossFit 4h30 da manhã, né? Se né? tivesse, talvez você estaria lá. Mais adaptada, é verdade. Então, essa é uma dor de algumas pessoas, né? Que tem que ir pro polo 6 da Sim. manhã, que não conseguem fazer atividade de manhã cedinho, Antes, né? São obrigados, na realidade, para ir de noite, né? Sim. Mas assim, para dar conta disso tudo, acho que eu também tenho um pouco de história sobre isso, mas a gente ganha de brinde a necessidade de se alimentar melhor, Sim. né? Porque, sinceramente, é o que nos dá energia, né? Com certeza. Para se manter ali ativo durante todo o dia.
você posta bastante todas as suas marmitas, a água do dia e tudo mais. Você conta pra gente um pouquinho como que é? Então, eu tenho acompanhamento com a Nutri, né? É esporádico, assim, não sigo uma dieta de ficar pesando alimento, porque eu acho que no meu dia a dia não faz tanto sentido, né? Já tive minha época de levar a marmita pro trabalho, de pesar tudo direitinho. Hoje eu aprendi, né, nessa necessidade também de levar a vida com mais leveza, de fazer as coisas mais sem me cobrar tanto, né? Eu aprendi a ter uma relação melhor com o alimento. A comer de uma forma saudável, eu como muita verdura, muita fruta, bebo muita água, me alimento bem, mas sem tanta neura, né? Sim. Já fui muito focada em estética, hoje eu sou muito mais focada em performance, né? Então, eu não deixo de comer carboidrato, medo de engordar, enfim. Eu vou levando a vida, a gente também não trabalha com o corpo, né? Exato. Então, eu acho que é mais manter a saúde e é isso, né? Como precisa de muita organização, de muito esforço para levar absolutamente tudo pro dia inteiro, né? Já que eu tô fora das 6 às 6, eu vou equilibrando. Então, lá tem oferta de café da manhã e de almoço, mas não tem oferta de lanche. Então, eu sempre levo fruta pro lanche, levo alguma fonte de proteína também para complementar, porque, no geral, né, fábrica acaba ofertando muito mais carboidrato. Com certeza. Então, eu levo umas fontes de proteína, às vezes umas verduras, para dar uma complementada em vitamina, etc. Mas sempre com o que dá. Não me cobrando tanto, sabe? Sim. Não, show de bola. Faz uns 2 anos que eu faço marmita, né? Essa é uma das práticas que eu diria que mudou bastante a minha vida, assim. Até tento, né, dar essas dicas com frequência no Instagram, nas redes sociais, né? Que assim, eu preparo basicamente todas as minhas marmitas do mês em um dia. Entendi. E Separa um já domingo ali. já coloco no freezer. Aham. E isso faz com que eu coma a dieta Sim. e também o meu mercado, ele é muito menor. Eu acabo comprando menos besteira e desvirtuando da dieta, né? Eu faço o tipo da dieta da marmita, né? Não tô Aham. como você. Mas é porque recentemente eu voltei a correr, né? Então eu faço cross e corrida, tô com as metas aí de 21 quilômetros. Eita. Então, a alimentação Com também é certeza. muito, né? E faz bastante diferença, né? E faz bastante diferença. Não, admiro super fazer marmita ali. Mas realmente, se você consegue se organizar em um dia do mês, o que Sim. é um dia Sim. no mês inteiro, né? Não, E e eu ter ali- trabalho de casa, né? Sim. Então já é uma outra facilidade que você não tem. Mas ao mesmo tempo, teoricamente, né? Se você tem coisas em casa ali, eu acho que a facilidade de sair. Porque eu tô presa no polo. Então, pô, eu quero um chocolate. Não tem o que fazer. Onde é que eu vou arranjar um chocolate? Exato. Não tem. Então, meio que eu sou obrigada a seguir ali uma dieta. Sim. Você tá ali com a oferta do iFood na mão. Então, eu acho mais difícil quando eu tô em casa, sabe, me controlar. A vontade de doce, eu posso ir lá. Então, assim, o que eu faço? No mercado, eu compro meu chocolate 70%, que aí dá aquela equilibrada. Balanceada. Mas é isso, não tem em casa, já facilita. Sim. E uma outra coisa, né? A gente acabou comentando sobre o sono. Eu durmo muito cedo e acordo muito cedo. E você nem tanto. Como que você lida com isso? Você tenta compensar em algum outro momento, né? Porque você acorda 5h30, né? Da manhã. Nos dias que eu vou você correr, não corre. 4h30, nos dias que eu não corro, 5h30. E eu durmo entre 10h30 e 11 horas da noite. Uhum. Mas eu acho que meu corpo foi se adaptando. Hoje em dia, se eu dormir mais que, sei lá, 7 horas, eu acordo com dor de cabeça, irritada, enfim. Não consigo lidar mais com... Eu que tô velha, né? Eu não consigo mais dormir muito. Mas, às vezes, acaba, tipo, fim de semana. E aí, realmente, durante a noite, fim de semana, eu acordo 6 horas da manhã, porque o corpo já tá ali, né, acostumado. Aí eu tiro aquele cochilinho depois do almoço, né? No domingo, quando dá. Acaba que também tem os tempos do ônibus, né? De deslocamento todo dia. Na ida, eu geralmente tento ler um livro, olhar alguma coisa, sabe? Enfim, ser um pouco mais produtiva, aproveitar realmente aquele tempo. E na volta eu já tô bem cansada. Aí eu dou uma cochilada de 1 horinha ali, mais ou menos. E aí chego renovada pra fazer meu crossfit, enfim. Continuar a vida. Beleza, beleza. E bom, a gente tá falando aqui de vários assuntos, mas tem um outro que
a gente já trouxe um episódio só falando sobre isso, né? Que é meio que saúde mental, puramente, assim, né? Sim. Você tem algum trabalho aí que você faz? Faz terapia? Trabalha a mente de alguma forma? Faço terapia, não tem tanto tempo assim. Foi depois da pandemia, né? Eu acho que também na pandemia ali a gente começou a se questionar muita coisa, acho que no geral, e eu comecei a sentir a necessidade de realmente procurar uma terapia mais para autoconhecimento e parar de me cobrar tanto, né? Eu acho que ajudou bastante. Óbvio que teve essa influência do CrossFit na autoconfiança e tudo, mas eu continuava e continuo muitas vezes, né? Sou humana. E às vezes a gente tem Uhum. aquela super autocobrança ali, de nunca achar que eu sou suficiente, de que tudo que eu tô fazendo. E pode estar 10 pessoas ao meu redor elogiando, falando que é incrível o meu trabalho e tudo, e eu sempre, ai meu Deus, não sei. Por que essa pessoa tá falando isso? Não é suficiente que eu faço, sabe? Aquela vozinha na cabeça falando que você não vai dar certo, enfim. E aí eu trabalho bastante isso na terapia. Acho que é o principal tema que eu abordo toda semana. De acreditar mais, de confiar, de respirar, de, né, traçar pequenas metas e ir dando checks para ter certeza ali que você está evoluindo, que você está fazendo o que tem que ser feito. E, enfim, é necessário, eu acho realmente bem necessário no meu dia a dia. Você tá falando desses checks aí, eu tô imaginando aqui meu planner semanal. Como que você se organiza, de fato, assim? É pelo meio digital, assim, as agendas digitais ou método físico mesmo? É o meu traço mais millennial. Eu preciso anotar tudo na mão, canetinha colorida. Então, eu acho que eu funciono melhor dessa forma, né? Até hoje. Então, eu tenho meu planner físico, anoto ali tudo bonitinho, faço checks, e aí, se tiver em meta, é o check de verde. Se não tiver, Uhum. né, for atividade mais de rotina, o check é de rosa. Se precisar adiar, é o laranja. Enfim, tem toda uma escala de cores. Que massa, que massa. Bom, eu já até comentei no Instagram, né? Para quem nunca viu, eu estou disponibilizando meio que um template de um planner semanal que eu criei depois de experimentar vários planners semanais desses, né? Que a Aham. gente consegue comprar aí na Amazon. Então, se por acaso vocês quiserem, né, o template eu disponibilizo para vocês. Tem tanto um template de objetivos quanto um de planejamento semanal. Sim. É super fácil, um PDFzinho para imprimir e é o que eu utilizo no meu dia a dia, né? E da mesma forma, eu utilizo cores, Uhum. utilizo marcadores de texto. Depois que eu fiz um curso com os caras chamado Os Formágios, eles têm um curso que é sobre leitura, na realidade. Esse curso de leitura ele mostra 4 cores de marcadores de texto que a gente deve meio que manter um mesmo padrão para a gente saber e poder revisar depois os livros baseado no contexto, né? Então, Legal. sei lá, o marcador amarelinho é a coisa básica, o rosa é o mais importante, o laranja é um acionável, né, que a gente pode fazer algo com essa informação, e o azul é de referências. Então eu tenho tentado também utilizar no meu planner Legal. da mesma forma e tem funcionado já tem bastante tempo assim. Então, Olha, eu vou imprimir, viu? Colocar na minha geladeira. Porque eu tava refletindo sobre isso, que eu precisava de um planner para as atividades mais dia a dia, assim, sabe? Pra eu ficar visualizando. sim, Vou colocar no imã ali na geladeira. sim. Eu utilizei por bastante tempo as agendas do Cícero, né? São muito boas, tem vários tipos. Eu já testei 4 tipos de agenda, então tanto da diária quanto a semanal normal, que é tipo todos os dias da semana ali nas 2 páginas, Aham. mas agora eu estava usando a que é uma página da semana e a outra só de anotações. Sim. E aí eu tive meio que a ideia de criar uma página só para Aham. você enxergar a sua semana e colocar sua meta, os objetivos ali, os key results, que é meio que faz parte do método que eu uso no trabalho, Aham. aplicando na vida pessoal. E tem funcionado bem. Assim, eu tô sempre ajustando esse template, Sim. até baseado no feedback de algumas pessoas que já baixaram e vão Legal. me falando. Bom,
estratégias para manter a produtividade em alta. Você já comentou aqui que utiliza PDCA no seu trabalho Sim, e talvez você utilize também algo do tipo na vida pessoal. com certeza. É isso, eu sempre foco, como eu falei, né? No geral, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, eu foco ali em planejar primeiro, deixar tudo organizado e para ir cumprindo aos poucos e conseguindo me manter motivada também, né? Porque a gente não vai ter sempre alguém para motivar a gente. Então, a gente tem que se manter ali produtivo e motivado o tempo todo. Mas eu acho que a produtividade tem muito a ver também com estar 100% focado ali naquilo. Às vezes, nossa cabeça está em vários lugares ao mesmo tempo, né? A gente está pensando em 1 milhão de coisas que tem para fazer. E, hoje é, sei lá que dia, eu tenho que fazer tal outra coisa, tem boleto para pagar, tem, enfim. Uhum. Então, eu acho que, pelo menos funciona comigo, né? Isso de anotar tudo que eu tenho que fazer, dá uma baixada ali na ansiedade do que vai ser feito depois, né? Do futuro. E me ajuda a viver o presente e a conseguir ser mais produtiva com isso. Sim. Eu tava lembrando aqui que você foi falando sobre se manter presente, né? No episódio de Aníbal, né? Sim. Ele falou muito sobre isso, Sim, ele falou né? até de um estudo, né? Meu Deus do céu, que loucura. Que, sei lá, acho que 50% das pessoas, no geral, não estão presentes de verdade no momento, né? Imagina. Tem até um exemplo muito engraçado do episódio dele, que ele falando que foi num hotel, ele estava Sim, sozinho, foi no restaurante do hotel, todos os casais estavam lá, um de frente pro outro, mas no todos os dois no celular. celular, e não, né, não A gente acaba interagiam. vivendo aquilo ali que, né, apesar de, por exemplo, eu tento compartilhar muito minha rotina no Instagram, né? Até porque eu acho que me mantém motivada a seguir aquilo. Então, tipo assim, eu paro e penso, poxa, eu tô passando tudo que eu como. Então, será que vale a pena comer isso aqui? Porque eu vou ter que postar. Sabe? Tipo assim, ou então, eu falei aqui no meu Instagram que eu vou correr amanhã. Eu vou decepcionar meus seguidores se eu não correr. Tipo, ninguém tá nem aí pra mim. Mas, funciona comigo. Você tá criando uma obrigação Exato, pública. exatamente. Eu não tô falando só pra mim, né? Eu tô falando pros outros. Então, me obriga a fazer, na minha cabeça. E aí, mas a gente, apesar de postar muito, a gente só posta o que a gente quer. Então, Exato. assim, ali não é uma vida de verdade, né? Não cabe tudo ali dentro. Então, Uhum. a gente acaba vivendo o que os outros estão mostrando da nossa vida, da vida, então, e se comparando, muitas vezes, com a realidade que não é real, que não faz tanto sentido. Sim. E isso gera muita frustração também, né? Enfim, tem que estar muito bem de cabeça, bem terapeutizado para saber lidar com tudo isso, com esse bombardeamento de informação. E sei lá, a gente só pode estar treinando, a gente só pode estar viajando. Porra, por que É, essa pessoa tem essa vida incrível e eu não tenho, né? Enfim, pode gerar muita frustração também. eu ia perguntar sobre isso. Na realidade, como que você tem lidado com isso? Se talvez sua terapeuta aí que esteja Será que tá assistindo, assistindo? assistindo o podcast, o que é que ela poderia dizer para você? É isso, eu acho que um dos fundamentos e que eu tento me trabalhar muito é não me comparar com ninguém, né? Me comparar sempre comigo mesma. Então, eu olho pra trás e penso, tipo, tudo que eu já construí, tudo que eu já evoluí, o quanto que, né, quanto que a Milena de 15 anos se orgulharia da Milena de hoje e não olhar pro lado e, poxa, mas essa pessoa tem a minha idade e já é diretora, ou enfim, já sei lá, concursada e consegue ter 5 férias no ano e viaja o mundo inteiro. Não dá, cada um tem sua realidade, cada um vive em um tempo, cada um tem uma prioridade. Então, tem uma amiga que já tá casada, já tem filho, sabe? Não dá pra ir se comparando. Tem que É, viver, cada um viver sua vida, cada um com seu tempo, cada um com sua evolução. E é isso. bom, na realidade, é como que a gente lida com as coisas que vão acontecendo na nossa vida, né? Sim, Às vezes a gente precisa mudar um pouquinho a rota e tá tudo bem. Eu acho que a frustração é meio que uma forma que a gente lida com as nossas próprias coisas, né? E eu acho que isso é treinável também, sabe? sim. Eu acho que numa terapia, por exemplo, a gente trabalha muito nossa mente para Tomar evitar. decisões, né? E saber que cada escolha é também uma renúncia, né? Que a gente sempre tenha duas possibilidades, Exato, né? E não escolher também é uma escolha. sim. Também vai ter uma consequência. Então, os nossos atos vão ter consequências. E
A gente é adulto, a gente tem que saber lidar. Na realidade, eu sempre falo sobre enxergar a vida pelo copo meio cheio, né? Sim, eu sou muito essa pessoa. Com as redes sociais, eu acho que as pessoas se comparam bastante, né, com as outras. Muitas pessoas, né, a gente até tá falando aqui de uma vida corrida, de alta performance e tudo mais, mas muitas pessoas podem estar enxergando isso de uma forma, né, comparativa. Sim, Assim, eu acho que cada pessoa é de um tem sua jeito. realidade. Eu adoro a rotina que eu tenho, Sim, você adora a rotina que você tem. sim. Provavelmente essa pessoa ela também gosta da rotina que ela tem. Não necessariamente ela precisa E acordar estar com cedo. uma rotina parecida para ser bem-sucedido, enfim, né? Exatamente. Não, e às vezes também a gente enaltece, né, isso de ser, sei lá, uma super-heroína, de conseguir fazer tudo, mas cada um tem sua vida e sua realidade, né? E é óbvio que eu também tenho frustrações, eu também tenho. Mas, como você falou, né? Eu sempre tento levar pelo lado positivo, enxergar, tipo, por que que isso aqui foi legal também, né? O que que isso aqui me mostrou de bacana? Então, às vezes, sei lá, as coisas não acontecem como a gente planeja, mas eu acho que tudo tem um propósito. E a gente aprende com aquilo, e a gente evolui de alguma forma. E sempre tento enxergar como algo positivo, né? Bom, Mi, a gente já tá chegando ao final. Ai, não. De verdade. Tão Não, bom. o papo tava bem legal aqui. Talvez o pessoal de casa esteja vendo essa Milena aí toda com a agenda lotada, né? Uma super heroína. Só que não. Só que não, né? Nos bastidores a gente Quem vê sofre close pra não vê ter, corre. a gente sofre para ter essa rotina toda organizada, né? Sim, com certeza. Mas é isso, é planejamento ali e aos poucos a gente vai conquistando também. Não, sem pressa, sem agonia, cada um no seu tempo, a gente conquista tudo que a gente quer. Essa seria uma dica sua, né, pro pessoal Com que tá nos certeza, com assistindo, né? certeza. Sem se comparar com ninguém, acho que eu tava vendo um vídeo outro dia, né, que a comparação é um veneno. E ninguém precisa tomar veneno, né? A gente só precisa tomar coisas boas pra gente. Então, sempre se compara com você mesmo, olha pra trás, vê como tá legal hoje. E se não gostou também, às vezes a gente faz escolhas que nos levam pra um caminho que, poxa, não é bem o que eu imaginava. Sempre, sabe? Sempre é possível fazer uma escolha diferente e Uhum. mudar o nosso destino e mudar a nossa trajetória. Nunca é tarde, eu acho, pra buscar algo e enfim, eu passei 24 anos sendo sedentária. E hoje eu sou a louca da competição de CrossFit. Quem me vê jamais imaginaria isso. Então, acho que nunca é tarde pra gente buscar algo e tentar melhorar e tentar evoluir. E também sempre fui uma pessoa muito ansiosa que olhava muito, tipo assim, ai meu Deus, não vai dar certo, eu não vou conseguir. E hoje em dia, e eu acho que eu levo isso muito no meu dia a dia, de levar uma leveza, de levar algo positivo. Então, todo mundo me enxerga muito de uma forma, sabe, tipo, chegou a energia positiva aqui do Sim, CrossFit, do trabalho, sempre com um sim. sorriso no rosto. Então, acho que eu tento levar isso, sabe, para as pessoas. E a gente vai conquistando o que a gente quer. Eu queria me tornar uma pessoa mais leve, uma pessoa mais alegre. E aos poucos eu fui me trabalhando para isso. E hoje em dia, essa sou eu, sabe? Então, a gente conquista tudo que a gente quer. Excelente. Bom, eu fiquei até pensando assim, você falou, eu levei 24 anos pra, né, sedentária e agora eu sou a louca do CrossFit, né? Pro pessoal que tá de casa, né, talvez até pense, né, que é fácil às vezes a gente tomar certas decisões, né? Eu tenho 31 anos que não aparecia na frente das câmeras, Tá né? vendo E aí? eu decidi fazer o podcast, estava até comentando com você, para poder falar um pouco mais sobre gestão ágil, sobre alta performance, produtividade, que era uma coisa que eu comentava só com meus amigos, né? E fazendo terapia também. Pessoal de casa aí, façam terapia, vale muito a pena. Eu decidi, né, fazer esse podcast aqui. Estou tentando me manter focado nele, né, fazendo de forma frequente, e a gente vai acabando melhorando alguns quesitos, vai perdendo o nervosismo de falar para as câmeras, né? Às vezes eu até esqueço que ela está ali. Aham. E a gente vai se melhorando, né? Vai conversando com outras pessoas. O podcast, ele fez com que eu conversasse com diversas pessoas, melhorasse muitas outras coisas.
Enfim, sempre nessa melhoria contínua aí que você Com veio certeza. falando. Não só do trabalho, de resultados, de metas, mas de pessoa, né? De quem a gente é e do que a gente quer levar da gente pro mundo, pra vida, pro dia a dia, pras outras pessoas. Exato. Pô, Mi, muito obrigado por Ai, ter obrigada a você, vindo. foi ótimo. Pessoal, muito obrigado aí pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Valeu!